Projeto aprovar. Aula hoje, lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, beleza? Conhecido como Lei Maria da Penha. Galera, nós vamos falar só sobre os principais pontos da Lei 11.340 de 2006, beleza? Importante, galera, todo concurso carreiras policiais está cobrando 1, 2, 3 questões da Lei Maria da Penha, beleza? Então, praticamente está a lei toda para vocês aí. Eu coloquei a lei toda e destaquei os principais pontos. Mas eu vou falar só sobre alguns pontos aí que eu quero que vocês tenham conhecimento. Tem algumas questões aí também, para depois vocês responderem, beleza? Mas hoje eu só vou falar sobre os principais pontos. Depois essa aula aí vai subir para o YouTube, show? Então, vamos lá. Acredito aí, galera, que tal matéria deve cair apenas na prova da Polícia Penal e da Polícia Civil. Não deve cair no IAS, beleza? Não acredito que venha no IAS. Show? Acredito que não vai cair no IAS. Deve ser na Polícia Civil e na Polícia Penal do Espírito Santo. Beleza? Essa lei, ela nasce após a manifestação aí da Comissão Internacional de Direitos Humanos sobre o caso de Maria da Penha. Beleza? O Brasil aí, se não me engano, ele foi condenado e ele teve que criar mecanismos de combate para erradicar a violência contra a mulher. Beleza? Então, quais são as primícias aí? Quais são as primícias dessa lei? Quais são os objetivos? Criar mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica familiar contra a mulher. Então, ela tem duas funções aí, a função de coibir e também de prevenir. Ou seja, de atacar quando acontece, mas também de tentar evitar que aconteça. Beleza? Outro objetivo, dispor sobre a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Hoje nós temos muitas varas especializadas em violência doméstica e familiar contra a mulher. Estabelecer medidas de assistência, proteção à mulher que se encontra em situação de violência doméstica e familiar. Beleza? Esses são os objetivos. Aqui, galera, resumindo no artigo, os objetivos aqui no diploma legal, no artigo 1º da lei, coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Esse é o objetivo da lei, beleza? Vai buscar aí, com base na legislação nacional, com base em tratados e convenções internacionais, coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Vai tentar, em um futuro aí, erradicar, acabar com esse tipo de violência, beleza? O projeto, a visão futura da lei é essa, erradicar com a violência contra a mulher, acabar com a violência contra a mulher. Já nós vamos entender quais são os tipos de violência contra a mulher e é um dos pontos mais cobrados em prova. Beleza? Direitos assegurados à mulher. Primeiro, para quem essa lei é aplicada? Essa lei é aplicada para toda mulher, independente da classe, da raça, da etnia. Olha que eu grifei, da orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, goza desses direitos fundamentais, goza de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. As mulheres, toda mulher, independente dessa situação aqui, da sua classe, da sua raça, da sua orientação sexual, ela goza de direitos fundamentais referente aí ao fato de ser pessoa humana, beleza? Essa lei, ela assegura essas mulheres a oportunidade e as facilidades para viver sem violência, preservando a sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Então, já vem a primeira dica aqui, que eu quero que vocês, principalmente quem vai fazer Polícia Civil, a lei em estudo, ela protege as mulheres trans, independente de redesignação sexual, independente de redesignação de sexo. Então, quem está querendo um estudo mais aprofundado para a Polícia Civil, já tem que saber que a Lei Maria da Penha ela vai se aplicar às mulheres trans, aos transexuais, né? Independente dela ter feito a cirurgia de redesignação de sexo. A lei vai proteger. Beleza? Show? Salve isso daí. Tem uma decisão do STJ já nesse sentido, beleza? E todo o ordenamento jurídico, todo o Poder Judiciário também caminha nesse entendimento. Então, para quem vai fazer oficial investigador da Polícia Civil, já tem que ter essa decisão aqui, já tem que ter esse entendimento em mente para colocar na prova.
A mulher trans, ainda que ela não tenha feito a cirurgia de redesignação de sexo, para ela vai se aplicar a Lei Maria da Penha. Beleza? Show? Ela vai estar protegida pela Lei Maria da Penha. Olha só, resumindo aqui no artigo 3º, quem tem a obrigação aí de criar condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos que estão previstos no artigo 3º, que é saúde, alimentação, educação, moradia, acesso à justiça. A quem cabe isso aí? A família, a sociedade e ao poder público. A família, a sociedade e o poder público tem que criar essas condições. Beleza? Show? Ou seja, serão asseguradas às mulheres segurança, saúde, alimentação, educação, cultura, moradia, acesso à justiça, esporte, lazer, trabalho, cidadania, vários direitos sociais aí. Quem tem que criar essas condições? A família, a sociedade e o poder público. Beleza? Então é uma obrigação desses 3 aí. Galera, na interpretação dessa lei, serão considerados os fins que ela se destina, especialmente as condições das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Galera, aqui tem que ter uma visão voltada para direitos humanos, uma visão voltada à proteção. Eu vou querer a resposta no chat aqui. É possível, é cabível que uma mulher chegue na delegacia informando que foi vítima de uma agressão, beleza? Ela na condição peculiar de mulher em situação de violência, e ela seja exposta, isso está respeitando a lei? Ela seja exposta, vem cá para você ver, ó, apanhou de novo, ó, voltou pro ex-companheiro, apanhou de novo. Não, isso não é possível. Por quê? Ao ser atendida, quem está ali fazendo uso da lei e quem está observando a lei tem que observar essa condição da mulher em situação de violência doméstica, essa situação peculiar. Beleza? Show? Não pode expor mais a mulher, que ela já está passando um constrangimento grande. Beleza? Show de bola? Então tem que observar isso daí. Galera, essa parte aqui é uma das partes mais cobra. Uma parte que é mais cobrada. O artigo 5º eu vou ler com calma aqui para que vocês tenham conhecimento, porque a banca vai tentar aqui confundir o que é âmbito de unidade doméstica, o que é âmbito da família e o que é relação íntima de afeto. Então, você tem que saber uma por uma. Beleza? Para efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Primeiro, no âmbito da unidade doméstica. O que é o âmbito da unidade doméstica? É compreendida como um espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, e inclusive esporadicamente agregadas. Aquela pessoa que ficou na sua casa um tempo, beleza? Passa uns dias aqui na minha casa, está passando um momento difícil, vem morar aqui um tempo, entendeu? Isso é unidade doméstica. O que é âmbito familiar? Âmbito familiar é compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Galera, não precisa que seja um parente consanguíneo. Aqui, às vezes, você considera aquela pessoa uma irmã, beleza? Às vezes, você considera aquela pessoa um parente seu, beleza? Considera primo. Show? E o que é qualquer relação íntima de afeto? É aquela relação na qual o agressor convivia, um ex-namorado, um ex-noivo, conviva ou tenha convivido aí um namorado, um noivo, um ex-namorado, um ex-noivo, com a ofendida, independente de coabitação. Hoje em dia tem aquele negócio de namoro, aquele namoro que a pessoa, aquela relação que a pessoa fica na casa da outra, mas também tem a sua casa. A pluralidade hoje, né? A pluralidade hoje de família. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem da orientação sexual. Vou até aumentar aqui para que você entenda. Ó. Independe da orientação sexual. Beleza? Depois eu vou enviar o material mais bonitinho para vocês, tá bom? Enquanto eu vou fazendo aqui, eu já vou fazendo as correções. Independe da orientação sexual. Deixa eu tentar jogar isso aqui para outra linha. Beleza. Independe da orientação sexual. Show? Trouxe mais uma dica aqui. A fonte aqui é o material do GRAM, que eu utilizei esse cardzinho. Depois eu coloco lá no final a fonte.
Beleza? Aqui está definido o que é no âmbito da unidade doméstica familiar, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto. Beleza? Galera, tem algumas dicas que eu deixei aqui para vocês. Ó, não é necessário coabitação para a caracterização da violência doméstica contra a mulher. O namoro evidencia uma relação íntima de afeto, independe de coabitação. STJ. Namorado batendo na namorada, agredindo a namorada, Lei Maria da Penha. STJ, a Lei Maria da Penha é aplicável mesmo quando a relação já tenha acabado. Um ex-namorado. Beleza? Basta que as agressões perpetradas contra a mulher tenham ocorrido em razão do relacionamento que foi encerrado. A Lei Maria da Penha, desse modo, pode se dar em relacionamento entre duas mulheres. Pode. A Lei Maria da Penha pode ser aplicada em duas mulheres, desde que exista um estado de vulnerabilidade caracterizada por uma relação de poder e submissão. Uma mulher agredindo a outra. A Lei Maria da Penha também pode ser aplicada quando um pai agride a filha, ou quando uma mãe agride a filha, ou quando um primo agride a prima, beleza? Um irmão agride a irmã. Tudo isso daí pode incidir na Lei Maria da Penha, beleza? Essa parte aqui é quem vai fazer Polícia Civil. Quem vai fazer Polícia Civil tem que focar nessa parte aqui, beleza? Alguém tem algum querendo falar alguma coisa aí? Pode tocar a aula? Então, vou tocar a aula aqui. Vamos lá. Galera, olha só. Essa parte aqui você tem que ter decorada. Essa parte aqui tem que estar na sua mente. Porque pode cair isso na lei especial, que eles colocam normalmente na lei penal especial ou na lei extravagante, e pode cair em direitos humanos. A violência doméstica familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação de direitos humanos. Isso aqui pode estar em direitos humanos, lei penal especial ou extravagante. Beleza? Então, violência doméstica familiar contra a mulher constitui forma de violação de direitos humanos. Está ferindo direitos humanos. Beleza? Salve isso daí. Hoje é só os principais pontos. E quais são as formas aqui? É o top 1, o top 1 das questões de concurso. Saber quais são as formas de violência contra a mulher. A primeira violência, a violência física. É entendido como qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da mulher. Então, a primeira violência é a violência física. Beleza? Segunda forma de violência, e essa é a que mais cobra, é a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional, diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, é o stalking aí, né? Perseguição quanto mais, insulto, chantagem, violação da sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e a sua autodeterminação. O cara que fica toda hora indo lá no serviço para perturbar a mulher, o cara que só humilha a mulher, o cara que só joga a mulher para baixo, isso aí é violência psicológica. A violência psicológica é a mais cobrada. Tem que saber esse conceito aqui. Normalmente eles tentam confundir a violência psicológica com a violência moral, que a gente vai ver ela ainda. Beleza? Salva isso que eu estou falando. A violência psicológica é a mais cobrada. A violência sexual. A violência sexual é entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação, uso de força, que a induz a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar de qualquer modo método anticonceptivo, ou que forneça, ou que force o matrimônio, a gravidez, o aborto, a prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule seus exercícios dos direitos sexuais. Aqui o cara está querendo controlar os direitos sexuais ou o direito de reproduzir da mulher, ou fazendo com que ela não possa reproduzir, ou forçando que ela reproduza, ou forçando um casamento. Isso aí tudo é violência sexual. Beleza? Violência patrimonial, entendida como qualquer conduta de retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores,
e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades. Qual é o caso que normalmente cai aqui, nessa violência patrimonial? É o cara que se separa da mulher e, como forma de violentar a mulher, ele trava os seus bens. Ele não deixa que a mulher leve suas roupas. Ele não deixa que a mulher leve os seus alguns móveis. Beleza? Tudo isso aí é forma de violência patrimonial. Beleza? Documentos. Isso aí, José Leandro, documentos. Trava seus documentos aí. Beleza? E o último aqui, violência moral, entendida como qualquer conduta que configure crime de calúnia, injúria, calúnia, difamação ou injúria. Vou até botar em maiúsculo aqui, para que você saiba que aqui tem que qualquer conduta que configure crime de calúnia, difamação ou injúria. Eu coloquei uma observação aqui, uma dica para você ficar esperto. Caiu lá na Polícia Penal de Minas, agora recente, querendo aqui saber dos conceitos aqui de violência. Justamente o que eu falei, a mais cobrada, que era a violência psicológica, não é isso? No cenário aqui era a violência psicológica e a violência patrimonial, beleza? A violência psicológica e moral são as mais cobradas, mas você tem que revisar todas as formas de violência, beleza? São os pontos mais cobrados. Tem que salvar isso daí, beleza? Depois vocês respondam aí. Não agora. Essa parte aqui eu vou pular, galera. Não tem necessidade. Depois vocês dão uma lida. O material vai completo para vocês. Isso aqui também não tem necessidade. Não, também não. Aqui, tem mais alguém entrando aqui? Esse ponto aqui é interessante, olha. Assistência da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Isso é novidade, 2024. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada em caráter prioritário. Olha aqui, ó, vou até aumentar isso aqui. Prioritário, tem prioridade. Beleza? Show? Caráter prioritário no SUS e no SUSP. Então, no Sistema Único de Saúde e no Sistema Único de Segurança Pública. De forma articulada, conforme princípios e diretrizes da Lei 8.072 de 93, beleza? E em outras normas de políticas públicas de proteção e emergencialmente, quando for o caso. O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. Beleza? O juiz, aqui é o juiz ainda, assegurará a mulher em situação de violência doméstica familiar para preservar sua integridade física e psicológica. Acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração pública direta ou indireta. Então, você passou na Polícia Penal. Você é uma mulher aí, passou na Polícia Penal. Você foi violentada, sofreu aí uma violência. E o cara vive te perseguindo, tal. Aquele clima ali não tá legal, você não tá bem ali, tal. Você pode ser removida, o juiz pode determinar a sua remoção, beleza? Porque você vai ser servidora pública aí, da administração pública direta, no caso da Polícia Penal. Beleza? Essa parte aqui também é interessantíssima, manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário, o afastamento do local de trabalho, salva essa data, por até 6 meses. Não é obrigatoriamente por 6 meses. É por até 6 meses. Então, pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses e 6 meses. Beleza? Não é 6 meses, é até 6 meses. Salve isso daí. Se for uma IBAD da vida, vai tentar te pegar aqui. Se a banca de vocês for IBAD da vida, vai colocar por 6 meses. Não, por até 6 meses. Salva essas palavrinhas que eu dou destaque, porque a banca vem trocando normalmente isso aqui. Beleza? Show? Esse artigo 3º aqui, você pode dar uma lida depois. Isso aqui é novidade, também é interessante falar. Aquele que por ação ou omissão causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher, ficará obrigado a ressarcir. Tem que ressarcir o SUS, hein? Bateu na mulher, a mulher foi atendida lá, tem que ressarcir o SUS. Os custos relativos ao serviço de saúde prestado para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde
do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestam serviço. Então, vai ser aquele ente federado responsável pela unidade de saúde que presta serviço. Beleza? Show? Fica obrigado a ressarcir aqui. O agressor vai ser obrigado a ressarcir. Isso é novidade também, então tem que redobrar a atenção para isso aí. Show? Aqui também, ó, se a vítima fizer uso de algum dispositivo, parágrafo 5º aí, se a vítima fizer uso de algum dispositivo, o gasto com esse dispositivo também vai ser por conta do agressor. O agressor vai ter que ressarcir. Beleza? Por exemplo, a vítima usa o botão do pânico lá, usa algum dispositivo, o gasto com esse dispositivo vai ser ressarcido pelo agressor. Beleza? Show? Esses gastos não pode importar em prejuízo, em ônus ao patrimônio da vítima, da mulher ou dos seus dependentes. Ou seja, o juiz não pode cobrar aqui do agressor e essa cobrança entrar dentro do patrimônio que a vítima teria direito numa eventual partilha de bens. Não pode. Conseguiu entender? É só do agressor. É responsabilidade só do agressor aqui. Show? Se a vítima tinha uma partilha de bens para fazer ali, o juiz determina que pague, o agressor não pode ir lá e vender um bem que seria parte da vítima para pagar isso aí, não. É só dos bens dele. Beleza? Tá conseguindo salvar isso aí? Show de bola. Vamos avançando. Ó, essa parte aqui é novidade também. Aqui na Serra, se não me engano, tem até uma lei municipal nesse sentido. A mulher em situação de violência doméstica tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica, mais próxima do seu domicílio, ou transferi-los para essa instituição, mediante a apresentação de documentos comprobatórios do registro de ocorrência policial, ou do processo de violência familiar em curso. Beleza? Violência doméstica familiar em curso. Então, só o BO ou o processo aí, ela já consegue essa transferência ou essa matrícula desses dependentes aí, dos seus filhos. Beleza? Falo filhos, mas seus dependentes aí, no caso. Essa parte aqui foi até... Não, se não me engano, não foi essa parte, não. Foi na parte do processo. Mas essa parte aqui é importante também. Os dados vão ser sigilosos, tanto da ofendida quanto dos seus dependentes matriculados ou transferidos. Tem que ficar em sigilo. Então, se o pai for na escola lá, procurar saber os dados, se os filhos estão matriculados, não pode informar. Entendeu? Não pode informar. Se algum parente do agressor for lá na escola querer saber os dados dessa criança, não pode informar se essa criança está matriculada lá ou não. Beleza? Não pode informar. Tem que ficar em sigilo. Atendimento pela autoridade policial. Aqui, uma das partes mais cobradas. Beleza? Depois você vai ler o artigo 10, 10A todo, mas eu quero que você pegadinha de prova. Esse 10A aqui, ó, é direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar, o atendimento policial e preferencial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente do sexo feminino. Não é obrigatoriamente, é preferencialmente. Beleza? Preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados. Então, aqui é uma possibilidade. Beleza? Vamos supor que lá não tem um policial aí do sexo feminino. Então, vai ser um perito do sexo feminino. Vai ser o que tiver. Beleza? Mas é preferencialmente do sexo feminino. Show? Salve isso daí. A banca vai tentar dizer obrigatoriamente. Mas é preferencialmente. Beleza? Show? Vamos avançar. Esse ponto aqui, o artigo 10, também é interessante. Principalmente o inciso 2. O inciso 2 diz que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e familiar, familiares dessa mulher ou testemunhas terão contato direto com o investigado ou suspeito e pessoas a eles relacionadas. Então, vamos lá. A mulher vítima, os familiares da vítima e as testemunhas não podem ter contato com o agressor e nem com pessoas relacionadas ao agressor. Beleza? Então, se for uma testemunha do agressor, se for um parente do agressor, não vai ter contato. Beleza? E esse aqui é o ponto que está em alta agora. Está em alta. Não pode existir a revitimização.
evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato no âmbito criminal, civil e administrativo, bem como questionamento sobre a vida privada da mulher. Vou dar vítima, né? Vou dar um pause aqui nesse ponto, porque esse ponto está em alta, a revitimização está em alta. O delegado não pode ficar toda hora perguntando à mulher os mesmos fatos, depois o juiz, beleza? Depois, lá no processo administrativo, se esse cara for um servidor público e a mulher for lá, não pode ficar revivendo isso aí toda hora. E também não pode ficar aquelas perguntas da vida privada. Por que você voltou para ele? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Por que você estava lá naquela hora? Por que você foi lá? Não pode. Não pode ficar revitimizando a vítima. Beleza? Tem que lembrar que a vítima tem que ser tratada na condição peculiar de mulher em situação de violência, que está lá no artigo 4º, se não me engano, que eu acabei de ler com vocês. Então não pode toda hora ficar perguntando os mesmos fatos. Beleza? Se tiver dúvida, pega lá do processo criminal, junta aqui no cível, pega lá do depoimento na esfera policial e junta lá no administrativo, mas não pode ficar inquirindo a mulher, perguntando à mulher toda hora as mesmas coisas para ela não ficar revivendo esses fatos. Beleza? Essa parte do inciso 3 do artigo 10 dá uma especial atenção. Dá uma especial atenção porque a revitimização é tema de prova. Revitimização está em alta. Tem que evitar a revitimização. Beleza? O artigo 10 ainda, eu vou lá no... Eu acho que eu repeti aqui, né? Deixa eu ver aqui. Não, era do parágrafo 1º. Agora, inciso 10, agora, essa parte que, quando for o caso, a inquirição será... quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissional especializado em violência doméstica e familiar, designado pela autoridade policial. Pode acontecer, galera, que essa vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher, essa vítima aí, ela possa necessitar de um atendimento de um profissional especializado, tem alguma deficiência, tem alguma dificuldade de se expressar, tem que ter um acompanhamento ali de um psicólogo para que ela consiga expressar, então vai ter que ter esse acompanhamento aí desse profissional especializado quando for o caso. Beleza? Galera, só os pontos mais importantes. Só os pontos mais importantes. Depois você vai ler a lei toda, uma horinha você mata a lei toda, ou menos, e ainda responde as questões. Beleza? Atendimento pela autoridade policial. Ainda sobre atendimento pela autoridade policial. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, garantir proteção policial quando necessário. Vou colocar em maiúsculo aqui, porque não é sempre, é só quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Deve ainda o delegado encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde ou ao Instituto Médico Legal, isso aqui foi questão da prova da Polícia Civil de Minas, fornecer transporte para o ofendido e seus dependentes para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida. Tem que existir um risco de vida aqui, beleza? Para que ele possa fornecer esse transporte. Se necessário, não é obrigatório, é se necessário, é só quando necessário, não é sempre, quer dizer, é quando necessário. Acompanhar a ofendida para assegurar a retirada dos seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar. Aquela situação que o cara está retendo os bens ou os documentos da mulher lá. Aí vai ter que a autoridade policial encaminhar alguém lá, um policial, para acompanhar essa retirada lá. Beleza? Ainda, um dever da autoridade policial. Eu acho que aqui repetiu, hein, galera? Deixa eu só verificar aqui, que eu acho que aqui repetiu. Deixa eu só verificar. Aqui eu acho que era aqui, ó. Eu acho que era só o 5º aqui. Depois eu aumento aqui. Pronto, vamos avançar. 12. Em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal. Vamos ler um por um aqui com calma. Ouvir a ofendida, lavrar boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, se apresentada.
colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e sua circunstância. Essa aqui é um ponto-chave, também caiu na prova da Polícia Civil de Minas. Remeter no prazo de 48 horas o expediente, em expediente apartado aqui, né, ao juiz, com o pedido da ofendida para a concessão das medidas protetivas. Então, as medidas protetivas, o pedido ali, vai em apartado lá para o juiz. Show para o juiz decidir sobre ela. Vai no prazo de 48 horas. Vai ser encaminhado para o juiz. Determinar que se proceda o exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais. Fica atento nesse prazo de 48 horas aí para ele remeter o expediente aí do pedido de medida protetiva. Beleza? É questão de prova. Essa parte aqui foca nesse inciso 6. Isso é novidade, principalmente senhores que vão ser policiais penais. Verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo. E, na hipótese da existência, juntar nos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte nos termos da Lei 10.826 de 2022, Estatuto de Desarmamento. Uma pergunta para os senhores aqui que estão acompanhando atentamente a minha aula. Você, policial penal, agrediu sua companheira aí e o delegado verificou que você tem o porte funcional de arma de fogo. Tem que comunicar a quem? A PF ou a Polícia Penal? Abre seu áudio, por favor, Solimar. Abre seu áudio. Clica no áudio para abrir. Rapaz, é porque o que acontece? Você tem que comunicar a Polícia Penal, porque a própria DEPEM, ela recolhe a sua arma. Como que aconteceu no caso do rapaz lá que foi preso. Quem recolheu a arma dele foi a própria DEPEM. Show! Tá todo mundo aí, Solimar também falou que é a própria Polícia Penal. Isso aí. Então, o delegado salva isso daqui. Eu acredito que essa questão vai ser a questão de prova de vocês. Se for IBAD ou FGV, a FGV vai te dar um casinho. Fulano de tal, policial penal, agrediu sua companheira, foi notificado. O delegado deverá notificar a Polícia Penal o registro aí da sua porte de arma de fogo funcional. É para a Polícia Penal. A FGV, se for a banca, ela vai dar esse caso aí. Beleza? Se for a IBAD, vai vir só o texto da lei. Se for só a IBAD, vai ser só o texto da lei. Beleza? Show? Aqui também deverá a autoridade policial remeter no prazo legal os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público. Sem novidades aqui, tranquilo. Essa parte aqui também, eu quero que você leia lá o inciso 3, lá, ó, o parágrafo 3º, quer dizer, serão admitidos como meio de provas laudos prontuários médicos fornecidos pelos hospitais e postos de saúde. Isso serve como prova. Beleza? Isso serve como evidência e como prova. Como queira. Beleza? Então, não é só os laudos periciais aqui. Prontuário médico. A mulher apanhou e foi direto para o UPA. A mulher apanhou e foi direto, a vítima, né? Apanhou e foi direto para o UPA. A vítima apanhou e foi direto para o posto de saúde. Pode ser requisitado esses documentos e servir como provas. Beleza? Pode servir como prova. Salva esse ponto aí. Show? Nós estamos mais rápido porque é só os principais pontos. Só os principais pontos. A autoridade policial poderá, não deverá, mas poderá requisitar os serviços públicos de saúde necessários à defesa da mulher em situação de violência doméstica e familiar e de seus dependentes. É uma possibilidade. Beleza? Aqui, galera, esse é o a grande novidade, é o grande X das provas aí. O Wallace fala muito desse ponto, eu gosto muito que ele já memorizou. Medida de afastamento do lar. Pode ser decretado aí a medida de afastamento do lar pela autoridade judicial, o juiz, em regra o juiz, beleza? Pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca, beleza? Então o município não é sede de comarca. O próprio delegado de polícia pode decretar aí essa medida de afastamento do domicílio, do local de convivência. Ou pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Não está querendo dizer que não tem delegado disponível ali naquela cidade, naquele local. Não tem delegado disponível no momento da denúncia. Coloca a denúncia, mas não é o termo no momento de registro ali. Beleza? Não é o termo correto de denúncia, mas é no momento
da denúncia, entenda assim, de forma vulgar aí, denúncia. Mas é no momento que for notificado lá, não tem delegado disponível naquele momento, o próprio policial vai poder decretar. Salva esses 3 pontos aqui. E esse aqui, ó. Nessa hipótese aí, do inciso 2, ou seja, delegado e do policial, o juiz deverá ser comunicado no prazo máximo de 24 horas. E decidirá em igual prazo, ou seja, vai decidir também em 24 horas. Beleza? Vou botar de dourado aqui para você entender. O juiz vai receber em 24 horas e vai decidir também em igual prazo. Vai decidir se ele mantém ou se ele revoga a medida aplicada pelo delegado ou pelo policial. E deve ainda dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. Ou seja, ao mesmo tempo que ele recebe, ele vai decidir e vai dar ciência ao Ministério Público. Beleza? Show? Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou a efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Beleza? O preso, ele apresenta risco à integridade física da ofendida. Ou ele tem cara de que está tudo desenhado, que ele vai descumprir a medida protetiva. Não vai ser concedida a liberdade provisória para ele. Salva esses 2 casos aí. Beleza? Vamos avançar. Aqui não pode, eu quero que você também salve aí, que não pode ter essas penas de cesta básica ou prestação pecuniária. A lei não aceita isso, beleza? Ou pagamento isolado de multa para substituir pena, não pode. Salve isso daí, artigo 17. Artigo 17A, foi questão da prova da Polícia Penal da Bahia. O nome da ofendida ficará sob sigilo nos processos em que se apure crimes praticados no âmbito do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Beleza? Show? Vai ficar em sigilo, mas esse sigilo, ele não abrange o nome do autor do fato, ou seja, de quem cometeu o crime, né? Não tampouco dos demais dados do processo. Só o nome da vítima aí. Show? Olha aí, ó, essa foi a questão que caiu na Polícia Penal da Bahia. Beleza? Show? O nome da ofendida ficará sob sigilo no processo que se apure crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Depois você responde aí, mas depois você lê com calma, mas o gabarito é a letra A. Beleza? Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz no prazo de 48 horas. Então, o juiz recebeu o expediente lá. Pedidos de medidas protetivas. O juiz, em 48 horas, ele vai conhecer do expediente do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência, vai determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para o ajuizamento de separação judicial, de divórcio, de anulação ou dissolução de casamento ou união estável. Beleza? Em 48 horas o juiz vai fazer isso aí. Nas mesmas 48 horas, o juiz vai comunicar ao Ministério Público para que adote providências, determinar a apreensão imediata da arma de fogo do agressor. Salva, porque isso é novidade. A arma de fogo do agressor é novidade. Eu falo, eu vou repetir, porque os senhores vão ser servidores públicos e vão trabalhar armados. Então, a banca vai querer jogar a questão sobre a arma de fogo. Beleza? Então, o juiz, em 48 horas, vai decidir sobre determinar a apreensão imediata da arma de fogo, beleza? Do agressor. Salva essa parte da arma de fogo, salva isso. Olha que daqui a pouco eu vou fazer igual eu fiz lá na Polícia Penal, pegar os cortezinhos lá, ó, e colocar o vídeo do corte e colocar a questão de prova, para você ver que eu falei. Eu falei. Primeira situação lá, o delegado vai ver se o cara tem arma de fogo, é a primeira situação. Agora, o juiz vai determinar, no prazo de 48 horas, aí, a apreensão imediata da arma de fogo do agressor. Ele recebe o expediente, 48 horas, e ele vai decidir aí, de forma assim que ele receber, a apreensão imediata da arma de fogo do agressor. Beleza? Salva isso que eu estou falando com vocês, hein? Salva isso. Beleza? Olha só, as medidas protetivas, eu quero que vocês entendam, que elas são concedidas aí pelo juiz, elas podem, uma faculdade, o juiz vai analisar o caso, vai dizer se vai analisar se é o caso de conceder ou não a medida protetiva, e não depende de manifestação do Ministério Público das partes. O juiz ele já pode conceder de imediato. Beleza? Show? Independente de audiência das partes ou do Ministério Público. Beleza? Show? Essas medidas protetivas podem ser isoladas ou cumulativamente. O juiz pode aplicar mais de uma medida protetiva.
beleza? Pelo mesmo fato, a gente pode aplicar mais de uma no mesmo contexto. Show? Salve isso daí. As medidas protetivas de urgência serão concedidas independente da tipificação do tipo penal da violência. Pode ser qualquer tipo de violência, o juiz pode conceder a medida protetiva, beleza? Não precisa só ser uma violência física. Não precisa só ser um tipo penal que constitua uma violência física. Pode ser uma violência moral, o juiz conceder uma medida protetiva que caiba ali, beleza? Então, não depende da tipificação do tipo penal, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou de registro de boletim de ocorrência. Não depende disso, beleza? Não depende. O juiz verificou ali, foi comunicado, ele vai analisar. Show, ainda que ainda não exista uma ação penal ou uma ação cível ou um inquérito policial, o juiz já pode conceder a medida protetiva, porque a visão aqui é proteger, é resguardar a vítima. Beleza? As medidas protetivas vigorarão, ou seja, elas terão validade enquanto persistir o risco, a integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e de seus dependentes. Uma pergunta para vocês, talvez vocês estão espertos aqui. Esse parágrafo 6º vai ser questão de prova de vocês também. É enquanto persistir o risco. Se a vítima, ela voltou para o agressor, ela está morando com o agressor lá, você acha que ainda persiste o risco? Liga o áudio, liga o áudio. Sim. A vítima pediu uma medida protetiva, o juiz deu a medida protetiva, aí passou 2 meses, a vítima voltou a morar com o cara. A vítima que procurou o cara. Ainda existe o risco? Existe, com certeza. Já aconteceu isso na minha família. Solimar falou que ainda existe. Para a lei, eu estou falando para a lei, não é o caso concreto, não. Não, mas na lei existe, cara. Solimar falou que existe. Vamos lá, eu quero saber. O José Leandro falou que Franciele falou que sim. José Leandro falou que não, até porque se ela não retirar a medida protetiva, o agressor estará descumprindo. Não, a pergunta é simples. Eu quero saber o seguinte: as medidas protetivas elas terão vigor, elas valerão enquanto existir o risco. Vamos supor que a vítima pegou a medida protetiva de afastamento aí, ela conseguiu, o cara não pode se aproximar dela, mas ela foi à casa do cara e ela está morando lá com o cara agora. Você acha que ainda existe risco? Para a lei. Luciano falou que não existe. Solimar, seu áudio está desligado. Rapaz, quando tá lá, existe sim o risco. Mesmo se ela procurar, existe. Não, eu entendi aonde você está, qual é o seu pensamento. Galera, eu vou falar para vocês aqui, salva aí. Se a própria vítima pediu medida protetiva e a própria vítima procurou o agressor, tá morando junto com o agressor lá, beleza? Tá morando, o STJ já tem decidido no sentido de que não persiste o risco. Não persiste o risco. Salva isso aí. Não vai persistir o risco. Show? Não persiste o risco. Ele não está descumprindo a medida protetiva, porque ele tem a obrigação de ficar afastado, ele estava cumprindo essa obrigação, foi a vítima que procurou e voltou a morar com ele. Beleza? Salva isso daí. Show? Ela que está descumprindo, ela que está quebrando a medida protetiva no caso, ela está descumprindo a medida protetiva que ela solicitou. Show? Muitos juízes, eles até colocam na intimação o seguinte: olha, vítima, você não pode manter contato com o agressor nem por telefone. A vítima também tem suas obrigações. Beleza? Salva aí. Se a banca te perguntar, você vai colocar que não persiste o risco. A vítima foi morar com o cara lá, então ela entende que não persiste aquele risco. Show de bola? É diferente se ele procurar ela, e ele vai estar descumprindo a medida protetiva, e é crime. Nós vamos ver que é crime descumprir medida protetiva. Beleza? Show? Salva aí para a prova. Eu sei que na vida real há vários e vários fatores, mas para a prova não persiste o risco. Luciano, fala aí, Luciano. No caso, o agressor ele procura a vítima e ela aceita o perdão dele, eles estão morando junto. Aí o ideal é que ele comunique aí, né? O ideal é que ele comunique, mas tem que tomar cuidado, porque o simples fato de ele entrar em contato com ela já quebra a medida protetiva.
Entendeu? A Valeu. gente vai chegar lá. Eu colocaria aí que ele quebrou a medida protetiva. Beleza? Nesse caso. Agora, se ela procura, não. Se ela procura, não. Vamos lá. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada de ofício. Cuidado! Se te perguntar o texto da lei, você vai colocar que o juiz pode decretar a prisão de ofício. Se te perguntar o texto da lei, o que está escrito na lei. Porque o entendimento hoje é que não cabe a prisão preventiva de ofício. Beleza? O entendimento hoje é que não cabe a prisão preventiva de ofício. Show? Beleza? Salve isso daí. O entendimento hoje é que não cabe a prisão preventiva de ofício. Show? Entendimento, depois a gente vai chegar lá, eu tenho até uma observaçãozinha aqui, mas entendimento hoje é que o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício. Tem que ser requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Beleza? Show? Agora, revogar o juiz pode. Revogar a prisão preventiva de ofício o juiz pode. Beleza? Show? A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão. Quando o cara vai preso, a vítima tem que ser informada, e quando o cara sai da prisão, a vítima especialmente tem que ser informada. Sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. Então, vai uma cartinha na mão da vítima. Ou vai um oficial de justiça com um mandado lá na mão da vítima para notificar ela disso aí, intimar ela disso aí. Beleza? Show? A própria vítima não pode entregar notificação ao agressor. A própria vítima não pode entregar a notificação ao agressor, beleza? É vedado ao juiz decretar de ofício prisão preventiva. Salve isso daí, beleza? Isso aí é com base no sistema acusatório, beleza? O sistema acusatório aí é o Ministério Público ou o delegado que vai pedir. O juiz não tem interesse na demanda, o juiz é neutro, beleza? Imparcial, então a ideia é justamente essa. Beleza? Mais uma vez, constatada a violência doméstica familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras, suspensão da posse ou restrição do porte da arma de fogo com comunicação do órgão competente. Galera, olha o tanto de vezes que eu estou falando com vocês. Arma de fogo, o juiz pode suspender de imediato e comunicar ao órgão competente. Beleza? Salve isso daí. Salve isso daí. Show? Show? Então, salve isso daí. O afastamento do lar ou do domicílio ou do local de convivência com o ofendido, o juiz também pode determinar. Proibição de determinadas condutas, entre elas, aproximação da ofendida dos seus familiares, das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância. Beleza? Vou colocar aqui em maiúsculo para você saber. Galera, não é só da vítima. Esse afastamento não é só da vítima. Se a pessoa estava passando lá e viu a agressão e ela foi arrolada como testemunha, o agressor não pode se aproximar dessa testemunha. Beleza? Proibir também o contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Não pode ficar mandando mensagem. Não pode ficar, ei, como é que você tá? Não pode, galera. É o que mais acontece hoje, contato pelo WhatsApp. Aí chega lá diante do juiz e o cara fala bem assim, pô, doutor, mas eu não falei nada com ela. Não fiz nada contra ela. Eu só mandei mensagem, não se aproximei dela. Só mandei mensagem no WhatsApp. Não pode. Pode determinar ainda com o agressor proibir que ele frequente determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Se está malhando na mesma academia, o cara vai ter que parar de malhar se ele agrediu uma mulher. Tem uma medida protetiva, ele vai ter que parar de ir lá. Pô. O juiz vai determinar isso aí. Show? Aqui é uma novidade também. O juiz ainda pode determinar que o agressor preste alimentos provisionais e provisórios à vítima. Pode, não deve, mas pode, o juiz pode aplicar de imediato que o agressor ele preste alimentos provisórios ou provisionais à vítima. Beleza? Show? Salve isso aí que isso é novidade, isso é interessante. Beleza? Não é tão visto também. Beleza? Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar a qualquer momento auxílio da força policial.
A qualquer momento, o juiz pode pedir a força policial para garantir a efetividade das medidas protetivas. Beleza? Show? Medidas protetivas de urgência à ofendida. Beleza? Determinar o afastamento do lar, o juiz pode determinar aqui o afastamento do lar, o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos direitos relativos à guarda e cuidados dos filhos, né? A guarda dos filhos e alimentos. Não vai prejudicar aí a guarda dos alimentos dos filhos, desculpa. Beleza? Show? Determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio ou da transferência deles para essa instituição, independente da existência de vaga, tem que dar um jeito, tem que colocar lá. Beleza? Show? Conceder ao ofendido um auxílio aluguel, vou colocar em maiúsculo aqui, ó. O juiz pode determinar que conceda o poder público aí, entre outras medidas, o poder público conceda um auxílio aluguel no valor fixado em função da sua situação de vulnerabilidade social e econômica por um período não superior, vou colocar aqui, ó, não superior a 6 meses. Beleza? Vamos ver se vocês estão espertos. Duas coisas que nós vimos aqui que é um período não superior a 6 meses. O primeiro é esse que nós estamos vendo agora, né? O primeiro não. Esse que nós estamos vendo agora é sobre o aluguel. O aluguel não superior a 6 meses. Qual é o outro? Só para ver se a mente de vocês está raciocinando. O que o juiz aí pode decretar por até 6 meses em favor da vítima? José Leandro colocou vínculo empregatício, manutenção do vínculo empregatício. Wesley colocou aumento de pensão. Não, mais 6 meses não tem nada a ver com aumento de pensão, não. Nós vimos lá no início. Primeiro aqui é o auxílio aluguel. O outro é o que nós vimos? Vai lá, Luciano. Vínculo empregatício. Luciano demorou demais. Vínculo empregatício. Beleza? Show? Ô, David, pode exigir, o juiz também pode exigir também acompanhamento psicológico também, o cara pagar? Porque se entrar lá pelo SUS, ele vai ter que ser obrigado a ressarcir. Ressarcir, né? Isso aí, vai ser obrigado a ressarcir os gastos que tiver. Beleza? E tem a questão da indenização da vítima também. Os danos que a vítima sofrer, ela pode, ao final, requerer aí o valor, ao final lá do processo, ela pode requerer o valor referente aos danos que ela teve. O juiz determina o valor de dano moral, entendeu? Dano material que ela teve. Entendi. Show? Então, foi um psicólogo particular, ela teve gastos, isso aí vai entrar lá, o juiz vai analisar esse caso. Beleza? Então, tudo que ela ter gasto sobre o crime que o cara cometeu com ela, então ela pode ser indenizada e ressarcida sobre isso. Entendeu? Entendi. Show? O juiz pode determinar liminarmente aí. O que é liminarmente? É logo de imediato. Beleza? O juiz aí pode determinar para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar liminarmente as seguintes medidas para proteger o patrimônio, o cara não dilapidar tudo. Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor, o cara que pega, você não vai levar esse armário, você não vai levar esse guarda-roupa, você não vai levar essa televisão. A proibição temporária para a celebração de ato de compra e venda, beleza? De locação desses bens, beleza? Não pode, o juiz vai determinar lá que bloqueia tudo. Suspensão de procuração conferida ao ofendido, às vezes a mulher fez uma procuração para o cara resolver as coisas para ela. O juiz pode determinar essa suspensão dessa procuração. Prestação de caução provisória mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática da violência aí, ó. E familiar contra a mulher, ou seja, nesse caso que você perguntou, a mulher gastou com o psicólogo. O juiz pode determinar que o cara já deposite lá em juízo esse valor para garantir uma eventual reparação para ela. Beleza? Show? Aqui eu coloquei um tópico separado, porque é o único crime que nós temos aqui. E é o que vai ser cobrado na prova de vocês. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência prevista nessa lei. Pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Beleza? A configuração desse crime independe da competência civil ou criminal do juiz,
que deferiu as medidas. Ou seja, pode ser um juiz civil, beleza? Pode ser um juiz da família, que viu a situação ali e deferiu uma medida protetiva. Em hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança, salvo isso daí, o delegado não pode. Show? O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Galera, eu tenho uma pergunta para vocês aqui. Eu tenho uma pergunta, eu quero uma resposta, quero que vocês raciocinem, quero uma resposta rápida. Descumprir decisão judicial. Nós vimos que tem duas situações em que não vai ser o juiz que vai decretar a medida, por causa da urgência. O delegado decretando o afastamento do lar e o agente policial decretando o afastamento do lar. Se o cara ainda não chegou lá para o juiz, mas se o cara descumpre essa decisão aí do delegado ou do agente policial, ele incidiu aqui nesse crime de descumprimento de medida protetiva? Eu acho que não, porque não saiu a medida protetiva ainda. Show. Vamos lá. Eu quero outra resposta no chat. Vai lá, manda no chat aí ou liga o áudio, rapidinho. O Solimar falou que acha que não. Não saiu a medida protetiva ainda. Ou seja, o Solimar está dizendo que o juiz não decidiu ainda, não tem uma decisão do juiz, não é isso, Solimar? Só do delegado e do policial. É isso aí. Só se ela teve um, como é que se fala, um caso mais grave, né? Que pode ter levado ela quase à morte. Aí é diferente, né? Aí pode ser preso em flagrante, né? Se for flagrante, sim. Aí, mas não é o caso. Estou falando de uma decisão que ele descumpriu ali, o cara mandou ele afastar do lá, o delegado ou o policial, mas ele não afastou. Ele vai incidir no 24A aqui. Solimar já falou que não. Luciano falou que sim. Galera, é um tema polêmico, mas toda vez que a gente falar de matéria penal, que é o caso, que aí é um crime, nós temos que se atentar ao que diz a lei. A gente não pode fazer analogia em malam parto. É decisão judicial. Só quem dá decisão judicial é o juiz. O delegado não dá decisão judicial. E o policial não dá decisão judicial. Então, nesse caso aqui, tem que se adotar um entendimento, infelizmente, de que ele não descumpriu a medida protetiva. Porque não tem medida protetiva ainda. Beleza? Show? Você não pode relevar e fazer uma analogia em malam parto. No direito penal é proibido. Beleza? Você não pode fazer uma interpretação para prejudicar o réu. Aqui é descumprir decisão judicial. E ainda diz que qualquer juiz pode decretar. Então, o delegado não tem competência para decretar decisão judicial. O investigador de polícia ou agente policial não tem competência judicial, ou policial que seja. Não tem competência para decretar, exarar uma decisão judicial. Então, o entendimento é que não. Beleza? Não é uma decisão judicial ainda. Beleza? Show? Infelizmente, reforço porque essa parte aqui do Ministério Público, depois você dá uma lida, porque eu botei a lei toda, tá? Botei a lei toda para vocês. Até aqui a lei toda para vocês, tá? As obrigações previstas nessa lei não excluem outras decorrentes do princípio por elas adotados. Galera, vou responder só uma questão com vocês aqui para encerrar, depois vocês vão responder as outras. Eu vou ler e quero a resposta com calma, tá? Vou ler aqui para a gente já encerrar. Nos termos da Lei Maria da Penha, a conduta que visa controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões da mulher, mediante ameaça e constrangimento, é definida como violência. Letra A, patrimonial. Letra B, emocional. Letra C, psicológica. E letra D, física. Luciano colocou aí que é a letra C. Diavanderson falou que é a letra C. Franciele, letra C. José Leandro, letra C. Tá jogando no chat. Rapaz, pra mim também é letra C. Se tivesse a tal da moral, a moral entra bem, mas não tem? Entendi. Sulimar falou que moral, você só tem que lembrar que violência moral é só se for um dos crimes. Calúnia, difamação ou injúria. Aqui não, aqui não precisa ser um crime. Aqui só, o cara tá só rebaixando a mulher, falando que o que ela acredita não é válido. Entendeu? Psicológico. Cristiane colocou letra C, Sulimar também colocou C. É isso aí, letra C, psicológica. Salvo o que eu tô falando, se tiver que fazer uma revisão, a violência psicológica e emocional é a que mais cai. Vai estar na sua prova. Ou a psicológica ou a emocional, ou as duas. Beleza? A banca vai tentar te confundir. Vamos lá por amor à arte, né? Essa aqui é grande demais. Essa aqui é grande demais, grande demais. Deixa eu ver uma questão mais tranquila.
Acho que não tem. Aqui, vamos essa daqui. Polícia Civil, Inspetor do Rio de Janeiro. Para fins de aplicação das medidas protetivas na Lei Maria da Penha. O agressor e a agredida não mais precisam viver juntos, mas devem ter coabitado. Letra B. Só o homem pode ser sujeito passivo das medidas protetivas. C. O agressor e a agredida devem viver juntos. D. Não importa a coabitação e nem a orientação sexual do agressor e da agredida. A. A mulher pode ser sujeito passivo das medidas protetivas, mas somente se mantiver relação de parentesco com a agredida. Leia com calma aí. Responda aí. Qual é o gabarito? Franciele colocou letra A. Tiago falou que é letra D. Cristiane, pode falar, Cristiane. Eu acho também que é letra D também. D? D. Entendi. Vai lá. Vai, Cristiane. Abre seu áudio aí. Vamos lá, tá todo mundo na letra D, né? Porque você tinha falado sobre a orientação sexual, né? Que se o cara é homem lá, vira viado, vai lá dar o negócio lá, quer ser mulher. O cara, entendeu? Fala do agressor e agredida. Para a aplicação dessa lei, vocês acham que não importa a orientação sexual do agressor ou da agredida? Agora você deixou em dúvida, hein? Oi? Você deixou em dúvida agora. Fiquem calmos. Fiquem calmos que a gente vai subir lá, ó. Tá todo mundo de D, ó. O agressor e a vítima podem ser mulheres trans. Olha aqui, ó. Calma aí, ó. Toda mulher, independente da classe, raça, etnia, orientação sexual, beleza? Independente da orientação sexual, as mulheres trans também se aplicam, beleza? Show? Então aí, o gabarito que mais se adequa a essa situação aí, não importa a coabitação, não importa, nem a orientação sexual de agressor ou agredida. O agressor, a mulher, pode agredir outra mulher, que cabe à Lei Maria da Penha, ou pode ser um homem agredindo uma mulher, cabe à Lei Maria da Penha, 2 trans se agredindo, cabe à Lei Maria da Penha, beleza? Então, e por aí vai. Show? Beleza? Rapaz, nós temos que inventar uma lei para nós também, pô. A lei Entendi. Galera, isso aqui é uma dica já para a gente encerrar. Para uma eventual revisão, você tem que saber que você tem que revisar a violência doméstica familiar contra a mulher do artigo 5º lá, as formas dessa violência no artigo 7º, é o que mais cai, essas formas de violência, beleza? A assistência dada à mulher, o atendimento pela autoridade policial e a medida de afastamento do lar, beleza? Também cai, tá vendo? Show? E as medidas que obrigam o agressor, a vítima e seu descumprimento. Uma eventual prova, você tem que ir revisando isso. Tudo que você vai precisar para revisar vai estar nesse vídeo que vai subir para o YouTube, ou vai estar nesse card, vai estar nesse PDF que eu vou mandar para vocês, já com as alterações. Aqui, um vídeo do professor Diego Fontes, do GRAM. Só você clicar que você vai estudar toda a lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, hoje, para qualquer concurso, ela está entre o primeiro e o terceiro lugar de mais cobrança. Qualquer concurso, carreira policial. Então, vai ter uma, 2 ou 3 questões da Lei Maria da Penha. Beleza? Já para encerrar, falando que é sempre uma honra falar com vocês, estudar com vocês, aprender com vocês. E ler lá em Provérbios 3,14, que diz: pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Então, o que vocês estão fazendo aqui é buscar conhecimento, é buscando conhecimento, e a busca do conhecimento ela é mais proveitosa do que a prata e do que o ouro. E quando eu falo conhecimento, quando eu falo sabedoria, não é só a sabedoria formal, porque a sabedoria formal, o conhecimento formal, você vai precisar para passar e entrar no concurso. A sabedoria do dia a dia, você vai precisar para se manter quando você estiver lá dentro do cargo, para você não cometer alguns excessos, alguns abusos, para você não desrespeitar uma mulher em situação de violência doméstica familiar. Você tem sempre que estar trabalhando e pedindo Deus sabedoria para lidar com as peculiaridades do dia a dia. Beleza? Galera, parabéns. Eu estou muito orgulhoso de quem subiu para Minas Gerais, subiu comigo aí para fazer a prova de delegado investigador de Minas.
Galera, tem a questão das camisas que já está no grupo, participa, pede a sua camisa, faz um investimento para toda vez que você for fazer sua prova lá, você levar a camisa do projeto aprovar, beleza? Então, conto com vocês nisso aí, chama lá no grupo lá, para que vocês possam participar de forma legal. E calma aí, deixa eu só acabar com a gravação aqui, e aí a gente